Tá. Então vamos lá. É qual? 37, é? É. Então vamos fazer o download do 037. Fazer assim. Download do 037 em C++. Aí ele baixa pra gente já os rascunhos automáticos. Olá, querido. Seja bem-vindo. Ok, eu quero aqui o 037. Então esse daqui é o meu código. Então vamos lá, eu já coloco um código de partida para simplificar as coisas e para acelerar. Só que isso daqui não pode ser do tipo, vixe, professor, eu não sei nem sair do canto se não tiver o código para começar. Não é para ser assim. O ideal é que você aprenda a olhar o diagrama e fazer do zero. Tanto que vão ter algumas atividades que eu não vou dar código nenhum, tá? Algumas outras são para simplificar. Por exemplo, essas daqui são tão simples que eu vou fazer logo agora. Para a pessoa, eu vou só atribuir o nome desse ponto nome. Recebe nome. O get nome retorna o nome. E a string retorna só o nome também. Pronto. Não tem nada o que fazer aqui não. Ok. Então vamos lá. Algumas coisas que a gente poderia melhorar. Tá vendo que o vetor é de pessoas? Só que como as pessoas são um objeto dinâmico, a gente teve que empacotar eles dentro de um ponteiro. Só que fica bem feioso de escrever assim, na verdade. Fica bem feioso. Você tem várias formas de criar atalhos. Como, por exemplo, eu poderia dizer... Quer que eu coloque o tema claro? Somente a letra ou deixa assim? Vou fazer o teste aqui. Tem um botãozinho aqui que troca o tema. Não sei não, mas tem um botãozinho aqui. Usando as... Ah. Não, vai embaixo agora. Não. Meu pai. Na barrinha, vai embaixo. Aqui? É. Vai dar um tempo lá embaixo. Aqui. Assim é melhor? O outro jeito é melhor? É. Até que legal. Então vamos lá. A gente poderia criar atalhos da mesma forma do typedef, só que a gente consegue criar atalho para qualquer coisa. Eu poderia dizer que eu vou chamar de PTR pessoa, um chave de PTR de pessoa. Então, ao invés de ter que escrever isso, eu poderia só escrever PTR pessoa. Então, PTR de pessoa. Às vezes fica mais legível, né? Então, por exemplo, eu tenho os caixas e as pessoas que estão esperando. Agora vamos para a questão do construtor. Para isso, vocês vão ter que entender que a lista é diferente do vetor. E aí eu vou precisar de criar um código no outro local só para mostrar as diferenças entre a lista e o vetor. mkdir S08 bodega. Então, esse aqui é um dos exemplos de por que uma linguagem dessas tem melhor do que, por exemplo, Python. Eu tenho algum desses detalhes. Então, vamos lá. Include IOStream, include list, include vector. Aulinha aqui sobre estrutura de dados, tá? Quando você cria
um vetor V, você cria obrigatoriamente uma estrutura de espaço contínuo. Então, na memória, o elemento 600 está depois do elemento 599, obrigatoriamente. Ou seja, se eu crio um vetor com 10.000 elementos, eu sei que se cada elemento desse ocupa 4 bytes, e eu sei a posição do vetor, eu simplesmente vou para a posição 9.999, 90.000. Eu faço só um salto de memória. Isso daqui é trivial, tá? Quando você cria uma lista, vocês que fizeram a estrutura de dados, vocês entendem que a lista ela não é como o vetor. Enquanto no vetor eu tenho obrigatoriamente a alocação contínua, na lista, cada elemento aponta para o próximo elemento. Então, para eu chegar no elemento número 3, eu tenho que passar obrigatoriamente pelo 1 e pelo 2. Para eu ir para o elemento 4, eu tenho que obrigatoriamente passar pelo 1, pelo 2 e pelo 3. Alguém fez estrutura de dados aqui? Ninguém, né? Ok. Vamos lá. Professor, então, esse lance de lista é ruim. Porque se eu sempre tenho que passar pelos elementos na ordem, eu não consigo pular para o elemento 100. Exato, você não consegue pular para o elemento 100. Qual a vantagem disso? O que acontece se você mandar remover o primeiro elemento do vetor? v.erase, v.begin. Vou mandar remover o primeiro elemento do vetor. O que acontece aqui? Vai remover essa. Não. Lembra, obrigatoriamente o vetor te garante que todos os elementos são contidos na memória. Se você tem 1 milhão de elementos e você manda remover o primeiro, ele vai fazer 1 milhão de operações. Vai copiar o elemento da posição 1 para a posição 0. Depois ele vai copiar o elemento da posição 2 para a posição 1. Depois ele vai copiar o elemento da posição 3 para a posição 2. E assim você vai até copiar todos os elementos. Você bota isso dentro de um laço, ou então você quer fazer uma lista circular e você usa uma bodega dessa, você lascou tudo. Ok? Então, estruturas, independente da linguagem, você tem que ver. Se você quiser uma operação de fila, que seria isso, né? Na verdade, fila não, né? De fila. Não. É fila, porque tem a operação de fila e a operação de pilha. Mas se você quiser uma operação de fila, você vai precisar de uma estrutura que suporte isso. Então, por exemplo, quando você está em JavaScript, TypeScript, ou até mesmo Python, eles não têm uma estrutura específica de fila e estrutura de lista. Então, eles tentam fazer uma estrutura híbrida, até mesmo Java ele faz isso. Então, por exemplo, o array list é uma bodega dessa. O array list, ele é um array, só que se por acaso você precisar remover de um ponto no meio do array, o compilador pode entender que dá muito trabalho apagar tudo. Aí ele quebra ao meio e faz uma estrutura de saltos. Ele faz uma mistura entre fila e lista. Então, assim, dependendo da linguagem onde você estiver, se você precisar de um comportamento desse, no caso, você não usaria um array list, usaria um linked list. Porque se na lista cada elemento ele é individual dentro da memória, remover o primeiro elemento é simplesmente pulá-lo e dizer que agora a tua lista não começa do elemento 1, vai começar desse daqui. Então, a gente diz que num vetor, vamos escrever assim, tá? Vamos escrever já com notação de, chamar aqui de num vector. O teu pushback, inserir no final do vetor, não faz diferença nenhuma. A gente diz que é tempo constante. É trivial inserir no final de um vetor. Remover do final do vetor também é tempo constante. O acesso a uma posição do vetor, acessar a posição 200 do vetor, também é tempo constante, porque você pula para a posição 200. Ok? Todo mundo comigo até agora? Tá certo.
Só que se eu quiser fazer, por exemplo, um pop front, que nem existe no vector, mas conceitualmente remover um elemento da primeira posição, isso é o quê? O de n, ou seja, é proporcional ao tamanho do vetor. Se você tem um vetor de 100 elementos, o teu custo é, em média, 100 operações. Se você tem um vetor de 1 milhão de elementos, remover do começo do vetor é 1 milhão de operações. Tudo bem? A mesma coisa seria se você tentasse fazer um push front, inserir na primeira posição. Inserir na primeira posição vai ter o mesmo gasto proporcional ao tamanho do vetor. Porque você vai ter que deslocar todo mundo para frente um espaço para conseguir colocar o cara na primeira posição. Agora vamos pensar na lista, tudo bem? Na lista, cada elemento desses é independente na memória. Então, toda vez que você adiciona um novo nó na lista, você puxa um novo bloco de memória e é só anota, ei, último bloco, agora tu vem para cá. E aí a lista você poderia imaginar como se fosse vou andando para um lado e para o outro dentro da memória, porque cada nó é independente. Então vamos aqui, ó. Fazer um pushback na lista é trivial. É simplesmente puxar um novo bloco de memória e adicionar no final. Fazer um popback na lista também é trivial. Só que fazer um push front na lista também é trivial, porque eu posso simplesmente colocar um nó no começo da lista, já que todos são independentes, sem precisar mover todos os outros. Tudo bem? Fazer um pop front, tirar do começo da lista, também é trivial. O que é o problema da lista? Estou faltando um método aqui. É o acesso, né? Se eu quiser acessar uma posição aleatória, qual é o custo? Percorrer a lista. Ei, eu quero acessar a posição número 500. O que é que você vai ter que fazer? Percorrer do zero até a posição 500. Tá? Então, vamos lá. Principais diferenciações feitas quando eu escolho um ou quando eu escolho outro. Se a sua ação fosse só inserir no final e remover do final e percorrer, né, não acessar aleatório, aparentemente os dois são iguais, porque tudo é de um, inserir no final, remover do sinal e percorrer. Porque o percorrer da lista também é de um por um, então não faria diferença. Só que em termos de implementação, o vector é sempre melhor para as mesmas ações. Que, por exemplo, quando você vai percorrer um vetor, assim, em termos de implementação de hardware, normalmente você só copia aquele bloco de memória todo para a memória rápida do processador e mete bala ali. Então, assim, em termos de tempo de resposta, é muito superior o vector. Qual é o único caso em que vale a pena trocar o vector por um list? Quando você precisa dessas ações. Então, se você precisa dessas ações, ou então, nesse caso, ou então de remover do meio, né? Remove at, ou então insert at. Se você precisar muito de remover do meio e inserir do meio, aí você vai para a lista. Que é aqui na lista. Tá claro isso, pessoal? Entenderam? Então, quando é que eu uso o vector? Sempre. A não ser que você precise muito de remover e inserir fora da ponta. Entendeu? Se o seu caso for só nas pontas, né? Dependendo da linguagem, você tem estruturas específicas cujo desempenho é superior. Por exemplo, no caso aqui do Kiwi. Aqui é a implementação da fila. Ah, professor, qual é a diferença da fila para a lista? No caso, essa fila também é implementada usando um vector por trás dos panos. Entendeu? Então, existem formas de implementar uma fila dentro de um vetor para alto desempenho. Então, a questão é, conheça a linguagem que você está trabalhando para adequar a linguagem que você está trabalhando àquilo que você está implementando.
Porque o que é a implementação, entenda, irresponsável? Você não entende nada de estrutura de dados, pega um vector e fica transformando ele numa lista, tirando do começo, ou fazendo um loop, sei lá, né? E aí você faz zilhões de operações. Vamos pegar um caso bem simples de uma péssima implementação. Por exemplo, ó, você tem um vetor, você tem um vetor com 1 milhão de elementos, tudo bem? 1 milhão. E você tem um outro vetor com valores a remover. Exemplo. Não. Então, aqui com, sei lá, 500 mil. Exemplo. Então, aqui você tem 1 milhão de números e aqui você tem 500 mil números. Você vai ter que procurar esse número dentro do vetor e, se tiver dentro do vetor, você remove do vetor. Tudo bem? Aparentemente simples, né? Você vai percorrer cada um desses 500 mil aqui. Você vai olhar dentro do vetor, se tiver no vetor, você remove no vetor. Aí você vai lá para um negócio desse, né? Faz um for para cada valor de valores a remover. Se aí você pega e percorre o seu vetor todinho, tá certo? Aí você faz um outro for aqui. Não, faz o outro for percorrendo o vetor todinho. Se por acaso você achou o vetor, o valor dentro do vetor, você remove. Você quer ter noção do custo disso daqui? O custo disso daqui é o seguinte, ó. Esse daqui, para cada um dos valores a remover, você vai ter 500 mil operações. Porque você não vai percorrer todos esses caras que estão aqui? Beleza. Para cada um deles, você vai percorrer o vetor inteiro. Concordo? Então, aqui você vai ter para cada um deles 1 milhão de operações. Só que para lascar tudo, cada vez que você encontrar, você vai ter quantas operações? Em média. Encontrei ele dentro desse vetor aqui de 1 milhão. E eu estou só dando um erase dentro do vector. Então, o que está acontecendo? Na hora que você dá o erase, ele faz o quê? Desloca. Desloca. Ou seja, em média aqui, também é proporcional a 1 milhão. Então, a gente diz que, assim, né? A gente... que não vão ser 1 milhão de operações, porque às vezes ele vai estar no começo, às vezes vai estar no meio, às vezes vai estar no fim, às vezes não vai estar. Então, quando a gente pensa em complexidade, a gente ignora isso e pensa em termos de escala. Então, isso daqui é proporcional ao tamanho do vetor, isso daqui é proporcional ao tamanho do vetor, e isso daqui é proporcional ao tamanho do vetor. Se eu dobrar o tamanho desse vetor, eu vou ter o dobro de ações, concorda? Se eu dobrar o tamanho desse vetor, eu também vou ter o dobro de ações. Então, isso daqui é o que a gente chama de... eu vou executar N vezes, cada uma dessas N vezes eu vou fazer N ações, e cada uma dessas ações eu vou fazer N ações. Então, isso aqui é o que a gente chama de N a terceira. Ou seja, não vai rodar nunca. Vai acabar nunca. O mundo se acaba e esse algoritmo não termina. Nem a prova. Vai funcionar para quê? Para 10. Só que quando tu começar a colocar aqui, ó, 100 elementos, ele vai demorar um segundo. Aí tu colocar aqui 1000 elementos, vai demorar já até tu se formar. Nunca. Mas, por exemplo, isso daqui foi só um exemplo de algoritmo mal feito. Como é que a gente conseguiria desmalfeitar passo a passo isso daqui? Um exemplo. Ao invés de você fazer a operação de remoção, porque isso tem um custo absurdo, concorda? Você faz o seguinte, você cria uma lista std vector
de int resultado. Então você percorre esse vetor inteiro. Se você não encontrar o elemento, significa que ele não vai ser removido. Se ele não for removido, você coloca no resultado. Isso daqui é trivial, concorda? Inserir no final do vetor. Então agora você acabou de N2, de N3 para N2. Você foi de um algoritmo extremamente, horrivelmente ruim para um ruim. E N2 ainda é muito ruim. Entendeu? Professor, como é que eu melhoro? Você percebe que você está fazendo pesquisa várias vezes no vector? Está o tempo todo pesquisando o vector. O tempo todo você está passando pelos mesmos elementos. O tempo todo você está verificando se o valor existe ou não existe, existe ou não existe, existe ou não existe. Só que é muito melhor, ao invés de você pensar em percorrer esse mesmo vetor 1 milhão de vezes, percorrê-lo uma vez, criando uma estrutura de dados que seja mais eficiente para fazer busca. Então, por exemplo, você poderia pegar o teu vetor, que você vai percorrer 1 milhão de vezes, e transformá-lo no hash map. Dá um exemplo aqui, né? Unordered map. No mapa desordenado, a pesquisa, saber se o elemento existe, é O de 1. Então, você teria um gasto unordered map de int map, por exemplo, de vet.begin até vet.end. Então, nessa construção aqui, tabela. Então, nessa construção aqui, eu criei uma tabela hash com todos esses elementos. Perdão, desculpa, estou confundindo, não é um set, não é um map, não. Porque o map precisa de dois elementos. Qual é o conceito do set? Aqui é uma tabela hash, onde eu vou logo mapear todos os elementos através de uma função matemática. Então, para saber se o elemento existe ou não existe, ele vai simplesmente calcular a função matemática em cima do elemento, que já vai jogar para o valor de se ele existe ou não existe. Então, isso daqui, ao invés de pesquisar aqui CO de N, CO de 1. Então, aqui você simplesmente faria tabela.find o valor. Se por acaso você encontrou, né? Se por acaso você não encontrou, tabela.find foi igual a tabela.end. Resultado.postback. Só que isso daqui é O de 1. Então, você foi de um algoritmo que era N ao cubo para um algoritmo que é O de N. Entende a questão do que é complexidade, do que é estrutura de dados? Um exemplo bem bestinho desse. Então, isso daqui vai ter um custo de O de N, mas só é executado uma vez. E depois de construir a tabela, eu posso simplesmente perguntar se o elemento está ou não está nela, sem ter que percorrer a lista toda. Tá, isso aqui foi só uma motivação para vocês entenderem o que são estruturas de dados e por que a gente precisa delas. Oi? Não. Como é que funciona a tabela hash? Deixa eu pegar aqui só a figurinha, tá? Tabela hash. Você tem duas estruturas de indexação. A gente poderia ter uma estrutura de árvore, que é log de n, e uma estrutura de tabela. Como é que funciona essa estrutura de tabela? Assim, de forma bem simplificada, tá? Você teria as chaves, que seriam esses valores que a gente está tentando inserir. Blá, 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 deixa eu caçar aqui, tá certo? Os valores que a gente está tentando inserir. Nesse valor é feito um cálculo matemático, e desse cálculo matemático, tá vendo? Aqui a gente chama de hash, ele já é meio que jogado para uma posição específica de um vetor. Então, esse processo aqui, a gente estuda melhor, a gente vê melhor a estrutura de dados, faz com que eu consiga pesquisar
rapidamente, porque a função matemática ele já fez a conta quase toda para mim. Entendeu? Qual é a desvantagem da tabela hash? Por exemplo, em compensação ao vetor. Quer dizer, professor, que o hash é muito melhor, não tem ponto negativo nenhum. Não. Se tiver um ponto negativo, é que você precisa de mais espaço de memória. Por exemplo, se você tem um vetor de 1 milhão de elementos, ele vai ocupar 4 milhões de bytes. Ok? Porque cada elemento inteiro vai ocupar 1 byte. Se você quisesse organizar isso numa estrutura de pesquisa, você precisaria no mínimo do dobro de memória. Mas mesmo assim ainda é isso insignificante. Porque aí você organiza, é meio que como você conseguisse organizar, categorizar, de forma que quando você quer saber se o elemento está, você faz a conta e já pula para a posição exata ou para a proximidade de onde ele deve estar, e aí você já faz a conta isso. Tudo bem? Então, a gente teria os conjuntos desordenados e os conjuntos ordenados, mas isso aqui foi só dar uma motivação de explicar que não existe só vetor e lista, né? Existe vetor, lista, mapa, conjunto, mapas baseados em hash, mapas baseados em árvores. Oi. Se você precisasse dos dados na ordem, aí você teria que recorrer a outra organização. Ou então, por exemplo, você poderia fazer o seguinte: coloca eles na tabela, se você precisasse saber qual é a posição dele, exemplo. Coloca ele na tabela e associado ao valor, avisa onde ele estava na estrutura original. Então, você guardaria o par. Ó, eu estou guardando 1.250.420 e ele estava na posição 15 da tabela. Então, você conseguiria, depois de saber quem vai ficar, organizar, por exemplo, ordenando. E ordenando ainda tem um custo muito inferior para percorrer o vetor. 1 milhão de vezes. Ok? Assim, seria uma forma de fazer. Tá. Para que essa motivação toda? Para explicar por que é que a gente está vendo uma estrutura de lista. O que é que muda nessas outras estruturas? Muda que o nosso futrico de usar vector sempre da mesma forma não cabe, porque a gente não tem, por exemplo, índices. Vamos entender aqui uma estrutura de lista. List de int, lista 3, 1, 3, 5, 6, 7, 9. O que é que eu não consigo fazer na lista? Não consigo fazer lista na posição 6. Por que eu não consigo fazer lista na posição 6? Porque não faz sentido isso. Eu não tenho acesso aleatório. Entendeu? Então, explicitamente, a linguagem te diz: ei, mano, tu realmente quer acessar a posição 6 assim do nada, é? Você é. Então, quando você vai utilizar qualquer outra estrutura que não é o vector, você tem que pensar em outra forma de percorrer a estrutura. Porque listas, conjuntos, mapas ordenados, nada disso é pensando em posição. A única coisa que você usa pensando em posição é o vector. Faz sentido? É só no vector que a posição 6 está depois da 5. E que para você pular para a posição 6 é possível. Mas, professor, e se eu quisesse muito pular para a posição 6? Eu poderia fazer assim, ó. Você pensa no começo da lista e aí você manda ele andar 6 posições para frente. Então, isso daqui te olha para o elemento 6. Isso é gambi, entendeu? Porque a lista não foi feita para você pegar um elemento específico. Ela foi feita para ser percorrida. Então, por exemplo, se eu quisesse imprimir o elemento 6, eu faria isso, né? Deixa eu fazer em etapas, tá certo? Fazer em etapas. Então, o começo da lista é isso daqui. Se eu quiser andar 4 posições para frente, eu faria... Ei, anda aí 4 posições para frente. E aí eu
imprimo quem está na posição 4, que seria quem? 0, 1, 2, 3, 4. O que é que ele vai imprimir? Tudo bem? Estamos aqui? Então, isso daqui, begin, não é uma... É o que a gente chama de iterador, né? Iterador é uma classe, isso não é só de C++, não, tá? É de qualquer linguagem. É uma classe que sabe andar numa estrutura de dados. Então, essa estrutura de dados pode ser qualquer uma. O iterador, ele sabe ir para o próximo elemento. É só isso que ele sabe fazer. Próximo elemento. Eu sei ir para o próximo elemento. Por quê? Porque dependendo da estrutura, o próximo elemento é uma coisa completamente diferente. Se você está numa árvore, o próximo elemento é o fio da esquerda. Se você está na tabela hash, o próximo elemento é a próxima posição não zerada de uma tabela espaçada. Então, não interessa que diabo de estrutura tu tá. Interessa que você sabe que o próximo, que o IT++, entendeu? É o próximo elemento. Interessa que você sabe que você consegue ir de elemento por elemento. Então, por exemplo, simplesmente para percorrer a lista, você poderia percorrê-la como você percorre o for daquele outro formato, né? Para cada elemento da lista. Então, isso aqui funciona do mesmo jeito. Então, se fosse só para percorrer por percorrer, se as posições, ou assim, né? Se a posição onde ela está, não necessariamente o número, o índice, mas a posição não é relevante, isso aqui funciona numa boa. Agora, se a posição é importante, aí você precisaria daquela outro tipo de estrutura, né? É como se fosse o teu for. Só que ele vai começar no começo da lista, tá vendo aqui? Ele vai continuar andando enquanto ele não chegar no final da lista, e a cada ação ele vai para o próximo elemento da lista. Qual é a vantagem de trabalhar com os intervalos? Por exemplo, se eu quisesse até o penúltimo, então não seria diferente do fim, seria diferente do antes do fim. Então pronto, agora eu não fui até o último, eu fui até o penúltimo, né? O previous do último. E se eu quisesse pular o primeiro? Oi? Depende. Se você está num vector, o iterador do vector suporta saltos. Entendeu? Por exemplo, se você tem um vector aqui, ó. std vector de int vet. Aí o vet.begin. No vector você pode fazer isso daqui, ó, mais 7. Por quê? Porque faz sentido. Eu consigo pular 7 elementos para frente. Mas na lista o mais 7 não faz. Então, esse std next, ele vai ter uma implementação híbrida. Se eu estou dentro de uma estrutura que suporta saltos, ele vai pular 3 elementos. Se eu não estou numa estrutura que suporta saltos, ele vai de um por um até chegar lá. Entendeu? Então, aqui eu iria do primeiro, né, pulando o elemento 0, até o penúltimo. Por que iteradores são importantes? Porque todas as manipulações, elas são baseadas em iteradores. Exemplo, se eu quiser remover o elemento 3, eu vou ter que fazer um vet.erase elemento 3. Como é que ele sabe que ele removeu 3? Eu acho que o Copilot, ele escuta a gente, né? Que foi com medo agora. Hã? Mas não vai acertar não. Agora eu vou remover o 5. Não, ele tá pensando. Remover o 5. Burro. Ah, otário. Errou. Bocó. Vamos lá. Tá? Ó, então isso aqui funciona. Eu estou removendo o terceiro depois do começo. Elemento posição 3. Só que com lista, como é que eu faço? Como é que eu removo o terceiro? Eu faria um vet.erase. Posso fazer lista.begin
mais 3? Não, por quê? Porque ele diz, ei, mas não funciona para a lista. Eu teria que fazer como? O next, né? Ei, qual foi para mim? Anda 3 posições para frente, por favor. Aí vai andar 3 posições para frente. E aí eu consigo... Ah, tá, porque eu tô... É lixo, né? Não. Então, por exemplo, funciona muito bem, as funções da STL funcionam muito bem. Se eu quisesse remover o 9, eu não sei aonde o 9 está, eu poderia procurar o 9. Ei, filho, procura para mim o 9, find, do começo da lista até o final da lista, procura pelo 9. Se por acaso eu achei o 9, eu não caí no abismo. O abismo seria o end. std. Ué, peraí, por que tá dando errado aqui? Ah, é porque o find precisa do algoritmo. Valeu. Agora o find existe. O find ele vai me retornar o iterador para o elemento, né? Então, com o iterador, as comparações são: ei, se eu cheguei no end, eu não encontrei o 9. Mas se eu não estou no end, o meu iterador está no 9. Então, eu posso fazer lista.erase, iterador. Eu poderia também fazer esse find aqui, né, manual. Elemento por elemento, elemento por elemento. Se eu encontrar o 9, eu retorno o iterador. Mas aí a SL já faz para mim aqui. Já faço o find. E por aí vai, né? Vão ter coisas que vocês não vão conseguir implementar. Aí vocês vão procurar no velho Google, aí vão acabar descobrindo. Mas é um aprendizado, tá? Então, aprender a lidar com outras estruturas de dados é complicado, por quê? Porque a gente sempre pensou em elementos um depois do outro. A gente sempre pensou em posições. E aí, quando você não tem mais posições, é como se você não sabe mais nem o que fazer, entendeu? É como que eu vou fazer se eu não tenho as posições? Você vai ter que pensar de outra forma. Tudo bem? Então, vamos nós. Vamos nós aqui, de volta aqui para o nosso mercantil. Vamos lá. O mercantil vai ter que inicializar duas coisas. Os caixas e o esperando. Só que o esperando começa vazio, não é verdade? Então não faz diferença nenhuma para a gente. Esperando não tem o que fazer. Só que os caixas, eles começam com uma certa quantidade de caixas que é fixa. 5 caixas, 3 caixas, 10 caixas. No caso aqui, ele diz que a quantidade de caixas está aqui no parâmetro, né? QTD. Então, como é que eu posso fazer isso? Poderia fazer de duas formas. Já que eu tenho o meu vetor, eu posso só inserir vários nulos dentro dele. Então, se eu tenho 5 caixas, como o vetor começa vazio, eu faço o quê? Insiro 5 nulos. Agora, ele tem o tamanho 5, onde todos os valores são nulos. Então, poderia fazer assim, ó. For int igual a 0 e menor do que quantidade de caixas e mais desseta caixas, caixas, ponto, pushback de nulo, no PTR, né? Pronto. Agora eu tenho vários caixas nulos. Todas as estruturas de dados têm um construtor default que já inicializa vários objetos. Então, se eu quisesse criar um vetor, ou uma lista, ou qualquer coisa com 1000 elementos iguais a 0, eu poderia dizer que eu quero 1000 elementos iguais a 0. Eu quero uma string com 500 vezes um elemento x. Então, só lembrando, né? As strings são de caracteres. Então, se você fizer com aspas duplas, não funciona. Que a string é um vetor de caracteres. Então, 1000 elementos iguais a x. Mesmo construtor. A quantidade
e o elemento. Se eu quisesse fazer isso com os caixas, eu poderia fazer? Vou até comentar aqui, tá? Eu posso fazer aqui caixas com quantidade caixas igual a no PTR. Cadê? Ele não vai deixar. Por que que ele não vai deixar? Perfeito. Isso daqui é uma invocação de construtor, concorda? Só que quando ele entra nas chaves do objeto, já foi construído. Para invocar o construtor, eu tenho que invocar onde? Aqui dentro, ó. Lembra? Isso daqui são as invocações de construtores. Então, se eu colocar aqui, aí eu posso chamar a invocação dos caixas. Um outro exemplo de uso da lista da inicialização. Tá vendo? Ok, então inicializa esperando com a lista de tamanho vazio. Tudo bem, não tem o que fazer. Inicializa caixas com o vetor do tamanho de caixas com todas as posições igual a nulo. Pronto, acabou. Isso daqui já fizemos. Bora para o próximo. Verifica se o índice é válido para acessar o caixa. Como é que eu sei que eu estou acessando o índice válido do caixa? Pelo tamanho. Porque se for menor do que 0 ou for maior ou igual a tamanho, então aquele índice sequer existe. Eu, antes sequer de testar se o cara existe ou não existe naquela posição, eu tenho que saber se a posição existe, né? Então, se this.caixas.size, se o meu índice for menor do que 0, índice for menor do que 0, ou o índice for maior ou igual a this.caixas.size, então ele não existe. Retorna falso. Se não, ele existe. Ele existindo, eu posso retornar true. Ah, peraí que eu tô lutando aqui. Sai. Tá meio bodegado o meu tab aqui. Volta pro teu canto, Carniça. Ah, tá. É porque ele tá com tab de 2 espaços. Na hora que eu colei, tá vendo? Ó? Ficou tudo com 2 espaços. E o Replit está pensando que eu tô trabalhando com 4. Deixa eu avisar aqui que eu tô trabalhando com 2 agora. Para ele conseguir acertar os tabs certinho. Agora acertou. Beleza, bora lá. Não, vamos compilar isso daqui? Olha como ficou legal. Eu quero rodar qual é o número desse preguiço? É o 037. Eu vou mandar rodar o 037. Eita, dá uma carradinha aqui. Índice caixas.size. Aqui ele está reclamando que o caixas.size nunca pode ser negativo e o índice pode ser negativo. E aqui ele está reclamando de todos os outros parâmetros que eu não usei. Mas aqui nos erros, o nosso primeiro erro foi o seguinte. Eu não estou conseguindo colocar as pessoas na fila de espera. Era para ter o João, a Maria e a Ana e não tem ninguém na fila de espera. Bonitinha a visualização assim, né? Melhor que a do mudo mesmo. Mas aí eu não tenho como colocar cores no mudo. A visualização aqui ela tem 2 modelos, né? Lado a lado. Deixa eu rodar de novo aqui, para ficar lá em cima. Ele tem 2 modos, a visualização lado a lado e upside down, né? Então se a gente colocar só o Vzinho, ele muda o modo de visualização para up down. Então se eu rodar de novo o 37, aí ele vai botar naquele formato do Moodle. O problema do Moodle é que eu não posso colocar cores, ou pelo menos eu não aprendi ainda. Então aqui ele mostra, ó. O último comando foi mostrar os caixas. O esperado era João, Maria e Ana e o recebido foi nada. É mais bonitinho com as cores do que sem as cores. Mas eu prefiro o lado a lado. Eu acho que o lado a lado é melhor para pior. Então vamos lá, né? O que a gente tem que fazer? Colocar as pessoas dentro da fila. Quando uma pessoa chega na fila, o que é que eu vou fazer com ela? Colocar ela onde?
Na fila de espera. É espera, é o nome? Esperando. Esperando. Como é que eu boto ela no final da fila de espera? Pushback. Vou colocar a pessoa. Então pronto, está aqui. A pessoa está aqui no final da fila. Não estou tirando ela ainda, mas a gente vai rodada a rodada. Ué, qual foi o próximo aqui? Chamar na posição 0. Era para o João ter saído da frente da fila de espera e ido para o caixa posição 0. Então, a primeira coisa que eu vou tirar é esse erro aqui, tá? Vou converter aqui para int. Então, como é que eu tiro o João da frente da fila e coloco ele no caixa nessa posição? Ué, aqui você tem duas ações, né? Você vai pegar o elemento e colocar no caixa, ou seja, caixa. É caixa ou caixas? Caixas. Caixas na posição 0, 0 não, na posição índice, vai receber quem? Quem está no começo da fila, esperando o ponto. Lembra, você não tem posição 0, não é verdade? O que você tem para acessar são dois. Ou você utiliza o begin ou você utiliza o front. Qual é a diferença? Um retorna iterador e outro retorna o valor. Então, se eu mandasse imprimir vet.front, eu imprimiria o 1, porque é o valor do objeto que está na frente do vetor. Se eu usasse iterador, vet.begin, eu ainda teria que transformar do iterador para o valor. Como é que eu faço para pular para o valor? Qual é o símbolo que eu uso? Asterisco. Sempre para pular para o valor é asterisco. Então, com asterisco eu pulo para o valor. Aí agora eu tenho o elemento 1. Em que tá. O front já é o elemento que está dentro da estrutura. O back também é o elemento que está no final da estrutura. Quando é que eu uso o front? Quando eu quero o elemento. Quando é que eu uso o begin? Quando eu quero caminhar nos elementos. Porque se você pegasse o front e fizesse o mais, o que é que você ia fazer? Você ia pegar o 1, ia dar mais, ele ia virar 2. Se por acaso isso daqui fosse um 7, você ia pegar o front, que é quem? 7, ia dar o mais, ele ia virar 8. Só que o begin, ele não é o elemento. Ele é o iterador. Então, o vet.begin aponta para o 7. Se você desse o mais, ao invés de apontar para o 7, ele ia apontar para o 2. Então, quando é que você usa o front? Quando você quer o elemento. E o begin quando você quer caminhar nos elementos. Se eu botar o asterisco bem mais, ele ia do 7 por 0. Não, calma aí. Vamos lá, que aqui é outro problema, né? Se eu fizesse begin mais e botasse um asterisco na frente, só para queimar o miolo de vocês, isso daqui ia dar o quê? Ia imprimir o quê agora? Quem dá mais, quem dá menos. Só que você lembra, o mais ele pode ser pós-fixado ou pré-fixado. Quando você faz mais aqui, ele vai primeiro retornar esse e depois anda.
Então você retornaria o 7, imprimiria o 7, mas o teu iterador ia estar depois no 2. Não, mas no lado, ele Quase não. talvez Hã? ele vai andar a posição, ele vai só implementar o valor. Segue ele ficar. É porque funciona assim. Por exemplo, se você tem um iterador, exemplo, tá certo? Como é que eu vou fazer isso? Int pós-fixado, tudo bem? Int pós-fixado, é o mais depois. E você teria um int pré-fixado. Pronto, vou fazer aqui com a classe que fica mais óbvio de vocês entenderem o que é o pós-fixado. Fazer uma classe coisa. Coisa tem um x, tudo bem? Coisa tem um x. Aí você vai ter aqui o operator mais, fazer logo do jeito certo, beleza? Que retorna o inteiro. Fazer assim. Public. O x ele é privado, tudo bem? Então o teu operator mais tem que retornar, tem que incrementar e retornar. Ok? O operator mais tem que incrementar e retornar. E você tem o outro operator, que em C++ ele é feio, ó. Ele seria um operator mais o inteiro. Tá. Isso é porque eles não arranjaram uma forma de... Então, isso daqui seria o coisa mais, e esse daqui seria o mais coisa. Beleza? O coisa mais tem que retornar o x e depois incrementá-lo. Que não é o que mais faz? Incrementa depois. Então você implementaria assim, ó. Auxiliar recebe x, x return aux. Percebe que você está retornando o valor antigo do auxiliar? Ou seja, a tua ação retorna o valor antigo, mas depois incrementa. E aqui seria como? X e return x. Então, quando você utiliza essa construção, o teu elemento, que aquilo retorna, sempre é o valor antigo. E depois que ele retorna o valor antigo, é que faria. Por exemplo, vamos usar aqui. Se eu fizesse assim, ó. Coisa C inicializada com 6. Se eu mandasse agora imprimir C++, é porque está sem construtor. Se eu mandasse agora imprimir C++, ele imprimiu o quê? 6. Mas depois que ele retornasse o 6, o valor que era 6 ia virar quanto? 7. Dentro do C, o valor mudou de 6 para 7. Mas ele imprimiu 6. Por quê? Porque essa construção invocou o método que te retornou o 6. Entendeu? E se você fizesse isso daqui, agora ele é 7. Você vai incrementar, o 7 vai virar 8, e aí você imprime o 8. Entendeu? Então, no caso aqui, quando você pedir o begin, o que é que ele vai retornar? Quando você pedir o begin ele vai retornar o próprio begin, porque ele não... Perdão, desculpa. Aqui, né? Quando você pedir o begin o que é que ele vai retornar? O próprio begin. Ele retorna o begin para você, você tem o begin na mão e você está mandando imprimir o que tem no begin, que vai ser o quê? 7. Só que aí ele andou por trás, você não aproveitou. Se você quisesse o contrário, você teria que colocar o mais na frente. Agora seria o 2. Entendeu? Massa, né? E agora? O que é que ele vai imprimir? 2. Lembra, o mais é executado depois. Então é inútil esse mais aqui. Por quê? Porque ele vai pegar o 2, ele começa no começo, pula para a próxima posição, pega o valor 2, retorna o 2 e depois faz virar 3. Se fosse antes era 3.
Legal, né? O legal é que vendo assim faz mais sentido a ação, né? E é justamente dessa forma que ele é. Putz, grila, já deu 8 horas, mano. Não rende não, mas essa carniça. Então, só para terminar, que aqui é trivial, a gente termina em 1 minuto. Então, eu vou pegar o elemento que está na frente e jogar para dentro do índice. Só que depois eu tenho que fazer o quê? Retirar ele da lista, né? Então, seta esperando ponto pop front. Só que o ideal é que antes disso, eu tenho certeza que tem alguém na lista. Eu tenho certeza de duas coisas, né? Primeiro, que tem alguém na fila de espera, porque senão não tem quem copiar. E o segundo, que a posição do caixa é válida. Então ainda faltaria adicionar 2 controles aqui. A mesma coisa para cá, né? Como é que eu finalizo o caixa? Primeiro, eu verifico se o caixa existe. Depois eu tenho que verificar o quê? Se tem alguém no caixa. E tendo alguém no caixa, como é que eu tiro essa pessoa do caixa? Des.caixas na posição índice, recebe no PTR. Eu posso usar o índice aqui para os caixas? Posso, porque é um vector. Vector tem acesso de índice, né? Ok? Então aqui, ainda precisaria de outro controle, né? Eu tenho que saber se o índice é válido, se o caixa está vazio e se tem alguém na lista de espera. Tendo, é só fazer essa movimentação. A mesma coisa que é para o finalizar. Né? Eu pegaria aí, eu tenho que devolver a pessoa, tá? Então eu salvava a pessoa na posição auxiliar. Let não, que eu não estou em JavaScript não. Salva a pessoa no auxiliar, coloco des.caixas.índice para nulo e retorno o aux. Ou então, numa única rodada, eu retorno std.exchange de seta caixas índice para no PTR. No PTR. Então, esse é que nem o pós-fixado. Ele salva o valor para devolver e depois faz a atribuição. Então, é feito cascatinha, né? Isso daqui, o que tinha, sai no retorno do Exchange e depois do que tinha no PTR, vai para dentro do caixas. Pronto, o trabalho está feito. É um trabalho, ó, em termos de código, a gente fez uma linha, faltou aqui 2 ifs e aqui mais outro if. São 6 linhas de código. Mas em termos de compreensão, né, é muito conceitozinho, agrupado, entender como é que anda na lista, como é que não anda na lista. Por exemplo, a própria compreensão dos tipos faz você entender por que é que o vector não tem push front. O vector não tem push front. Então, se você tentasse fazer vec.push, ele só tem o back. Por quê? Porque conceitualmente não faz sentido. Eu poderia fazer na marra o via insert. Insert em vector.begin. Seria o equivalente a um push front, mas você tem que entender o preço que você está pagando em fazer isso. Entendeu? Essa é a ideia de você trabalhar com estrutura de médio, baixo e alto nível. Ele te dá clareza sobre o custo que você paga em tudo. Obrigado, pessoal. Eu vejo vocês amanhã. Se quiserem fazer a atividade, vocês podem fazer essa do pula-pula, da bodega, né, que é bem pouquinha, né, são poucas linhas de código, mas ajuda a fixar os conceitos. E ir lá para o pula-pula, que é a mesma coisa da bodega, só que são 2 filas. As crianças dentro do pula-pula e as crianças esperando. Aí você tira a criança do pula-pula e ela volta a esperar na fila. E aí quando chama, você tira a criança da fila e se espera e volta para o pula-pula. Não é desse jeito quando tem pula-pula, né? É só tire, entra, tire. Valeu, galera. Vejo vocês amanhã.